Olá pessoal, eu sou Paulo Varim e vamos continuar as nossas aulas de funções inorgânicas, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre os óxidos. Finalmente chegamos na nossa última função inorgânica, graças a Deus, está acabando. Então olha só, nós já definimos óxido. Óxido é um composto binário, que tem dois elementos, e um deles tem que ser o oxigênio. E além disso, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Tudo bem? Então vamos lá. Os óxidos eles podem ser classificados em óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos neutros, anfótero, mistos. E aí tem um monte. Então, pessoal, por que eu fiz essa divisão na tabela? Por que eu desenhei a tabela? Porque dependendo dos elementos que o oxigênio vai se ligar, vão formar óxidos com características diferentes. Tudo bem? Então, olha só. O oxigênio, se ele se ligar com esses elementos aqui, que são os metais, ele vai formar óxidos básicos. Tudo bem? Então, o oxigênio ligado ao metal vai formar o que nós chamamos de óxido básico. Tudo bem? Então, o óxido básico é aquilo que quando eu jogo na água, ele vira uma base. Ele vai reagir com a água e vai virar uma base. Tudo bem? Então, isso é um óxido básico. E olha só, do lado de cá nós temos quem? Os ametais. Temos aqui os ametais. Os ametais, quando ligados ao oxigênio, vão formar quem? Vão formar os óxidos ácidos. Tudo bem? Os óxidos ácidos. E o que é um óxido ácido? Agora você já sabe. É aquilo que quando você joga na água, ele vai virar o quê? Um ácido. Tudo bem? Vai reagir com a água e vai formar um ácido. Tudo bem? Então, óxido básico reage com a água e forma uma base. Óxido ácido reage com a água e forma um ácido. Tudo bem? Tranquilo, então. Então, olha só. Como nas provas dos vestibulares sempre tem a tabela periódica, é fácil de você consultar a tabela periódica e ver quem é metal, quem é ametal, e classificar o óxido em básico, ácido, caso haja alguma dúvida. Uma outra maneira também da gente classificar e descobrir se é um óxido básico ou ácido é a gente olhar o NOx do elemento que vai se ligar ao oxigênio. Se esse NOx for menor ou igual a 3, vai ser um óxido básico, tudo bem? Se o óxido do elemento que estiver ligado ao oxigênio for menor ou igual a 3, nós temos um óxido básico. Agora, se o NOx do elemento que estiver ligado ao oxigênio for maior ou igual a 4, nós temos um óxido ácido. Então, olha só, vou escrever aqui, maior ou igual a 4, óxido ácido. Olha alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui o Na2O. É um óxido, tá? Eu já sei que o sódio é um metal, Então, é um óxido básico. Mas faz conta que a gente não sabia, tá? A gente já sabe que o oxigênio vai ter NOx o quê? Menos 2, ok? Nos óxidos, o oxigênio tem sempre carga, tem sempre NOx igual a menos 2. Então, olha só, menos 2, tudo bem? Vezes 1 vai dar menos 2. Lembra que a somatória das cargas numa molécula tem que ser igual a 0, numa fórmula tem que ser igual a 0? Então, para dar 0, eu preciso de mais 2 aqui. Mais 2 dividido por 2 quer dizer que cada sódio, então, é mais 1. Olha só. O elemento que está ligado ao oxigênio tem carga mais 1. É menor ou igual a 3? É. Então, esse é um óxido básico. Vamos lá? Vamos fazer outro. Olha só. Al2O3. Tudo bem? Vamos lá. O oxigênio menos 2. Eu tenho 3 oxigênios, então eu vou ter carga menos 6. Para dar 0, eu preciso de carga mais 6.
Mais 6 dividido por 2, mais 3 quer dizer o quê? Que o elemento que está ligado ao oxigênio tem carga mais 3. Ah, menor ou igual a 3, óxido básico. Então, esse óxido aqui, o óxido de alumínio, ele é um óxido básico. Tudo bem? Vamos lá. Mais um exemplo. Eu tenho esse daqui agora, ó, o SO3. SO3. Pô, eu já sei que o enxofre é um metal. Esse é um óxido ácido. Parabéns. Mas vamos fazer o teste aqui. Ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Certo? Então, para neutralizar, eu preciso de mais 6. Como eu só tenho um enxofre, a carga do meu enxofre é mais 6. Ou seja, o NOx é maior ou igual a 4. Então, nós estamos falando de um óxido ácido. Então, galera, essas são as maneiras de você descobrir se um óxido é ácido ou se um óxido é básico. Tranquilo? Tranquilo? Ou você olha a tabela periódica, ou você pode fazer através do NOx. Tudo bem? Então, só para recapitular, óxido básico é aquilo que reage com água e forma base. Óxido ácido é aquilo que reage com água e forma um ácido. Né? Além desses dois óxidos, nós temos outros. Tudo bem? Eu vou citá-los aqui, mas nós não vamos aprofundar tanto quanto nós vamos aprofundar nesses dois. Olha só, alguns metais, quando ligados ao oxigênio, eles se comportam de maneira estranha. Vamos lá. Nós temos os chamados óxidos anfóteros. Anfóteros. O que é anfótero? Anfi é a mesma palavrinha que forma anfíbio. O que é um anfíbio? Que vive na terra e na água, não é um negócio assim? Sou professor de biologia não, mas eu lembro que é um esquema assim. Então, anfi quer dizer 2. Anfótero quer dizer 2 também. Tá ok? O que quer dizer isso? Quer dizer que é um óxido que é duas caras. Tudo bem? Igual aquele amigo seu que finge que é seu amigo, não é aquela história. É um óxido que tem duas caras. É um óxido que ora ele é ácido e ora ele é básico. Né? É aquele que não se decidiu ainda. Não sabe muito bem o que ele quer. Ou seja, os óxidos, por exemplo, de alumínio e zinco são os exemplos mais famosos de óxidos anfóteros. Então, se você tem um óxido de zinco ou um óxido de alumínio, óxidos anfóteros. Ou seja, se você pega lá um óxido de zinco e joga na frente de uma base, ele finge que é um ácido. Ele se comporta como um ácido. Agora, se você pega o mesmo óxido de zinco e joga na frente de um ácido, ele finge que é uma base. Tudo bem? Então ele se comporta das duas maneiras. Um óxido anfótero, ele pode servir às vezes como uma base, pode servir às vezes como um ácido. Tudo bem? Isso é um óxido anfótero. E esses são os dois mais comuns que a gente vai ver. Tudo bem? O outro que nós falaremos são os óxidos neutros. O que é um óxido neutro? Né? Neutro quer dizer o quê? Quer dizer que é um óxido que não reage nem com água, nem com ácido e nem com base. Então, óxido neutro é um óxido que não vai reagir nem com a água, nem com a base, nem com ácido. Ah, então ele não reage com nada? Não, ele não reage com esses três que eu falei. Com outras coisas eles reagem. Tudo bem? Então ele não vai reagir com ácido, com base, com água, mas com outras coisas eles vão reagir. Quem são eles? É o N2O no CO, tá? N2O no CO, tá bom? N2O no CO são três óxidos que são considerados neutros, tudo bem? Por exemplo, tá vendo o CO? É o monóxido de carbono. Esse óxido, apesar de não reagir com água, com base ou com ácido, ele reage fortemente com a hemoglobina. Então, é por isso que você não pode deixar, por exemplo, por isso que você não pode ficar, por exemplo, trancado numa garagem com o carro ligado. Certo? Porque a combustão da gasolina gera esse óxido, você inala, ele entra na sua corrente sanguínea e ele vai se ligar com a hemoglobina. A hemoglobina é tão tarada no CO
que ela de jeito nenhum vai largar o CO para ficar com o oxigênio. Então ela vai grudar no CO e vai falar assim, não te larga, vai ficar grudada lá no CO, e aí você vai morrer asfixiado, porque não vai ter hemoglobina para transportar seu oxigênio, aí você está lascado. Beleza? Então, um exemplo é o CO, que vai reagir com a hemoglobina. Tá? Não reage com aqueles que eu falei, mas com outras coisas reagem. Tranquilo? Então, pessoal, eu queria dar uma passada nessa primeira aula, no geral, dos tipos de óxidos. Tudo bem? Tem outros, mas eu foquei nesses 4 aqui, que são que a gente vê mais caindo nos vestibulares. Tranquilo? Então, agora nas próximas aulas sobre óxidos, eu vou focar cada um. Uma para falar dos ácidos, das bases. Tudo bem? Então acompanhe a gente aí nas outras aulas. Então, um grande abraço, pessoal. Até mais. E aí galera, muito obrigado por assistir mais uma aula aqui no Química Total. Valeu! Mas espera aí, se você quer saber quais serão os conteúdos das nossas próximas aulas, se você quer saber quando sairão as nossas próximas aulas, curta a nossa página no Facebook. É uma ótima maneira de você ajudar e ainda por cima ficar informado de tudo que acontece aqui no Química Total. Beleza? Agora, se você é aquele cara esforçado, né, ou aquela mina esforçada e quer dar um upgrade aí nos seus estudos, entre no nosso site quimicatotal.com.br. Lá você encontra listas de exercícios e assim você pode treinar tudo que a gente estudou aqui nos vídeos. Além disso, no nosso site você também encontra todas as matérias organizadas, divididas por áreas da química, geral, físico-química, orgânica. Tá ok? É uma ótima maneira de você se manter organizado. Tranquilo? E por último, galera, curta o nosso vídeo, você ajuda pra caramba. E se inscreva no nosso canal, que é outra grande maneira de ficar por dentro de tudo que vai acontecer no Química Total nessa temporada. Tranquilo, galera? Então, um grande abraço e obrigado.